Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, dando continuidade à nossa série de vídeos aqui sobre estilo de vida, qualidade de vida. O tema de hoje é sono e é uma continuação aí da aula anterior. Quem não viu, então volta aí para assistir um pouquinho sobre sono, em que eu explico aí um pouquinho da importância e quais são os prejuízos da restrição de sono. Então, eu digo assim que é um inimigo silencioso, né? Que a gente às vezes acha que não dá importância, né? Muitas vezes não consegue focar no trabalho, não consegue perder peso e não enxerga que o problema está nessa restrição de sono. E no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas sobre rotina de sono para que você possa tentar manter. A chave do processo, ele está numa rotina de sono. Aí, às vezes o paciente diz, é muito difícil na minha casa ter uma rotina, porque meu companheiro, meus familiares, eles dormem em outros horários, mais tarde, ficam assistindo TV. Então, isso não é fácil, né? Assim, eu digo muito que quando você quer mudar um hábito, você tem que ali converter aquelas pessoas ao seu redor. Isso serve para estilo de vida saudável, para emagrecimento e para sono, né? Então, assim, eu quero dormir cedo, mas o meu companheiro fica assistindo TV. Então, a primeira coisa que eu já digo é que não tenham TV no quarto. Eu sei que às vezes isso é difícil, né? Mas isso é um indicado. O quarto, ele deve ter ali duas funções: relação sexual e sono. Então, assim, televisão não é para ter no quarto onde você dorme, tá? Então, se o companheiro gosta de assistir TV até tarde, ou se você tem esse hábito, né, eu peço que você faça isso em outro cômodo, na sala, e aí você vai botar ali o horário para dormir, que é outro ponto que eu vou conversar daqui a pouco, né? Mas o primeiro ponto que eu queria trazer é isso, é sobre ruídos, sobre sons. Então a televisão faz parte. Então muita gente tem o hábito de ter televisão no quarto e isso não é interessante. Então, enfim, assim, até para momento de conexão com o seu companheiro, isso melhora a comunicação, né, dos relacionamentos, você não ter televisão no quarto, tá? Então, sei que não é um hábito fácil, principalmente para quem já tem, e às vezes são anos, né, dessa forma. Mas, se for possível, eu peço que retire aí a televisão ou opte realmente por assistir a televisão em outro cômodo, tá? Outra coisa que eu queria comentar, assim, também de ruídos, né? Aproveitando. Então, às vezes, o som externo, às vezes você mora numa casa, num apartamento que 5 horas da manhã começa barulho. Então, tente ter um ambiente silencioso. Tem cortinas que trazem essa propriedade hoje de diminuir não só luz, mas como som, né? Então, tenha um ambiente silencioso, se preparem para dormir. Eu vou dormir 10 horas da noite, então 10 horas da noite a luz do quarto já vai estar desligada, não vai ter barulho. Eu gosto de dormir escutando um som ambiente. Tudo bem? Se for relaxante para você, tudo bem, tá? Então, você pode usar artifícios que te relaxem, né? Então, música, cheiro, você colocar algum hidratante, algum perfume que você goste, que traga aquele aconchego. Pessoal, tudo isso faz parte de você se preparar para o sono. É uma rotina. Assim como tem do skincare, quem faz a rotina ali da pele, quem tem ali a rotina do dia a dia, a rotina do sono deve ser algo que você faz, como escovar os dentes, como tomar banho, né? Não é da noite para o dia, ninguém constrói um hábito da noite para o dia, mas são pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia que vão ser capazes de mudar a sua qualidade do sono. Outro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre horário para dormir e acordar. Então, algumas pessoas têm muita dificuldade, às vezes pelo jet lag, né, de trabalho noturno ou seja fora de casa, seja home office, seja... Então, eles têm um horário, assim, não tem uma regularidade no horário do sono. Dia de segunda dorme 10, dia de terça dorme meia-noite, dia de quarta dorme 3 horas da manhã. Então, isso atrapalha muito a qualidade, a produção natural de melatonina, tá? Então, o ideal, eu sei que nem sempre isso é possível
tá tudo bem, às vezes você tem um evento social e você sai dessa rotina, isso não atrapalha o geral, né? Mas quando naturalmente você tem horários irregulares, isso atrapalha. Então, às vezes o paciente diz, doutora, eu tenho muita dificuldade para dormir, mas ele não tem um horário específico, todo dia ele vai deitar em um horário diferente. Então, tem um horário para dormir. Então, eu posso me deitar 10 horas da noite, mas eu só durmo meia-noite. Mas se você quer dormir mais cedo, você vai ter que se deitar mais cedo. Então, tem um horário estabelecido para dormir e acordar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre final de semana. Porque às vezes os pacientes dizem na semana eu durmo 4 horas por dia, chega sábado e domingo eu durmo o dia inteiro, né? Isso acontece, tá? E isso é ruim para quem está tentando organizar o sono. Eu sei que isso pode acontecer eventualmente, mas você ter como rotina essas irregularidades de horário no final de semana, mas todo dia eu acordo 5, final de semana é o único dia que eu posso acordar tarde. Não tem problema você passar um pouquinho do horário ali, às vezes 1 hora e pouco, mas se você, por exemplo, todo dia acorda 5 horas da manhã e no final de semana acorda meio-dia, você trocou o café pelo almoço, então você muda ali sua regulação hormonal, sua regulação de saciedade e do sono. Isso pode atrapalhar a introdução do sono. Então, o ideal é que você tenha horários mais ou menos regulares também no final de semana. Mais uma vez, eventualidades acontecem. Outra dica é para quem tem ali uma sonolência durante o dia ou tem um processo de uma restrição de sono durante a noite, é tentar fazer alguma soneca ali durante o dia, ali uma soneca curta, né, de uns 20, 30 minutos. Mais do que isso, pode atrapalhar a rotina do sono durante a noite, tá? Outras orientações que valem a pena e que você muitas vezes não percebe, que é um causador ali de um processo de um insônia. Então, fazer exercícios físicos durante o período da noite. Alguns trabalhos mostram ali que pelo menos 2 horas antes de dormir, você não deve se exercitar e deve evitar qualquer estimulante. Uso de telas. Então, às vezes o paciente ele fica ali na TV até dormir. Aí diz assim, eu vou até meia-noite, 2 horas da manhã. Mas a tela, seja do celular, do tablet, do computador, da televisão, atrapalha a indução do sono. Então, o ideal é você, se eu quero dormir 10 horas ou 8 horas, eu não vou pegar. Então, isso é até um exercício ali para você desenvolver ali, às vezes, algum hábito que quer iniciar, uma leitura de um livro, um momento com sua família, ali volta mais uma vez ali para a conexão, né? Você aproveitar esse tempo antes de dormir para fazer coisas longe das telas. Então, não dá para ficar realmente se expondo, principalmente 2 horas antes de dormir. Isso vale também para o exercício, para a tela, para estimulantes. Então, tem pessoas mais sensíveis ali aos produtos que têm cafeína, mas pelo menos 2 horas antes devem ser evitados. Alguns pacientes podem sentir efeito até com 6, 8 horas antes de dormir. Então, para pacientes mais sensíveis aos derivados ali que tem cafeína, eu peço para fazer no máximo ali até 3 horas da tarde, né? Cafeína, chá verde, às vezes refrigerante, chocolates que tem estimulantes, né? Então, devem ser evitados no período da noite. Além disso, alimentações muito copiosas, né? Uma alimentação mais pesada antes de dormir, isso pode não só atrapalhar a digestão, né? Favorecer o processo ali de ganho de peso, mas pode atrapalhar o seu sono, tá? Então, tentar comer mais cedo e alimentos mais leves, tá? E alguns pacientes até relatam, eu tomo uma tacinha de vinho para dormir, eu tomo uma dose de alguma bebida alcoólica para relaxar e dormir. Isso pode? Pessoal, tenham cuidado. Isso pode até induzir mais rapidamente o sono, mas ele piora a qualidade do sono. Então, o paciente ele pode ter mais despertares e uma dificuldade, fica mais ali naquele sono superficial, fica ali naquele sono mais agitado, com sonhos, né? Às vezes associados a roncos. Então, o álcool ele não é uma boa estratégia como indutor de sono, né? Pelo contrário, ele pode até atrapalhar o processo de sono, tá? Outro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é sobre o uso de indutores do sono.
Então, isso é muito frequente. Você vê muitas pessoas hoje utilizarem diversos indutores do sono e até também suplementos hormonais, né, como a própria melatonina, assim, indiscriminadamente. Então, tenham cuidado. Eles devem ser feitos em pacientes específicos, tá? Então, tenham muito cuidado, principalmente com esses indutores do sono, que podem ter algum efeito adverso, e você tenta corrigir o problema tomando ali uma cápsula, tomando um comprimido, eu quero resolver o meu problema, eu quero dormir. Eu entendo que muitas vezes você está tão cansado assim e diz assim, eu preciso dormir hoje, né? Amanhã eu começo a minha rotina do sono. Eu entendo que isso pode acontecer, mas você precisa criar um hábito para que não fique dependente de medicações indutoras do sono que vão te garantir às vezes uma indução do sono, mas elas não vão te trazer um sono de melhor qualidade, elas não vão muitas vezes prolongar o seu sono. Então o ideal é realmente que você tente fazer as medidas antes de pensar em utilizar medicações e a própria melatonina, né? Então muita gente usa melatonina totalmente de maneira inadvertida. Então, cuidado com relação a isso. Outra dica da apresentação de hoje é, por exemplo, como começar, né? Eu durmo meia-noite, eu quero dormir 10 horas. Eu vou me deitar 10, vou passar 2 horas deitada. Então, o ideal é que você não faça isso. Você tá ali deitada e aí deu 20 minutos, não consegui dormir. Então, o ideal é que você tente fazer alguma outra coisa, seja tomar um chá, que é um chá mais relaxante, um chá de camomila, erva cidreira, maracujá, ler um livro. Você pode fazer essa pausa ali, momentânea, de uns 10 minutos, fazendo uma outra coisa para que você volte a dormir, tá? Aproveitando a ideia do chá, né? Sabe que você pode ter ali do lado uma água, um chá, mas a sua cama, né, o seu quarto, como eu comentei, ele não deve ser um lugar para que você faça as refeições. Eu como assistindo TV na cama. Não, você tem que comer na mesa. A gente vai falar um pouco mais pra frente depois sobre isso, mas você não pode, não deve, na verdade, né, comer na cama, tá? Isso não é bom. Lembre-se, o quarto, relação sexual e sono, e dormir, nada mais. Então, o fato de você comer na cama, isso é muito ruim, né? E pode atrapalhar efetivamente o seu sono. Então é isso, pessoal. Hoje eu trouxe algumas dicas de como fazer a higiene do sono. Eu vou enviar isso para vocês, juntamente com a escala que eu comentei no vídeo anterior, né? Para você fazer essa autoavaliação do sono e sobre o diário do sono, que você vai anotar. Então, se você tem essa dificuldade, você, eu vou preencher pro resto da minha vida, não. Isso é uma avaliação. Então, você, com essa autoavaliação e com esse diário, você consegue entender melhor o seu processo de sono, né? E aí, eu fiz, não melhorou, né? Meu sono, né? Vale a pena eu passar para um médico a avaliação do sono? Com certeza, né? E aí você fazer uma investigação mais aprofundada sobre o seu sono, tá? Não minimize o sono ele é muito importante, ele é um dos pilares aí de um estilo de vida saudável, de medicina do estilo de vida, tá? Então ele está associado diretamente às suas emoções, à sua irritabilidade, a risco de doenças, tá? E para quem está nesse processo de perda de peso, de emagrecimento, de mudança do estilo de vida, o sono, ele é uma etapa crucial. Tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado e até o próximo vídeo.